não existe uma grande empresa de um homem só, né? Então, se eu quero ter, de fato, um negócio, eu vou precisar delegar em algum momento. Eu vou precisar fazer com que o ato de delegar seja a rotina da empresa. Mais do que crescer o negócio, mais do que ter uma grande empresa, eu vou precisar me preocupar em como desenvolver essa skill, essa habilidade e que coisas que eu vou precisar fazer para delegar com eficiência, né? Então, acho que a primeira questão principal aqui é, se eu quero ter um grande negócio, ou se eu quero ter um negócio minimamente expressivo, não precisa nem ser, tipo, nossa, eu quero ser a próxima Apple, tá ligado? Eu não preciso ser a maior empresa do mundo, mas se eu quero ter uma empresa que funciona minimamente... Que tem um reconhecimento local, Exato. algum tipo de crescimento, algum fruto, né? Minimamente expressivo. Eu vou precisar delegar. Não vai dar pra eu fazer isso sozinho. E até acho que existe um pouco do mito em volta disso, porque hoje em dia é muito comum tu ver todo mundo querendo ser autônomo, ninguém quer trabalhar pros outros e tal, e eu quero ser uma empresa de um homem só e tal. E eu acho que essa questão que tu falou antes das férias é uma coisa que ninguém para pra pensar. Quando eu não tenho uma equipe pra delegar, eu trabalho de qualquer lugar do mundo, a qualquer horário, mas trabalho o tempo todo. Então, se eu quero ter paz na minha vida com o meu negócio, eu preciso ter uma equipe e eu preciso ser bom em delegar tarefas e responsabilidades para essa equipe, para justamente eu conseguir usufruir da parte boa de ter um negócio, que é justamente poder parar e ter a tranquilidade de que, cara, o negócio não vai explodir, né? Os meus clientes não vão todos embora porque é só eu que... eles aceitam ser atendidos por. É só eu que eles aceitam que faça o planejamento, ou o design, ou o atendimento, né? Então, a grande questão de delegar não tem só a ver com o crescimento, mas tem a ver com a paz do próprio dono da empresa. Ele precisa disso para ter saúde. Óbvio, até esse momento chegar, vai se ferrar. Não tem o que fazer. Vai ficar Mas faz parte do processo também, né? Exatamente, faz parte do processo. Mas quando esse momento chega, é um ótimo sinal, porque significa que o negócio está crescendo e significa que finalmente dias melhores de paz estão chegando, né? E eu acho que dentro dessa pauta do porquê delegar e por que a gente defende tanto incluir mais pessoas dentro da tua operação, acho que uma coisa legal da gente falar também é que delegar não é só sobre dividir o operacional. Então não é só sobre eu não dou mais conta do meu trabalho e agora eu preciso de uma nova pessoa para dividir esse trabalho. Ou eu não quero mais escrever a legenda e agora outra pessoa vai escrever a legenda, né? Mas é também sobre mais cabeças pensando. Claro que aqui a gente tá falando sobre uma ótica de prestadores de serviço, que sempre foi o nosso principal know-how, né? Mas eu acho que independente de qual seja a tua área de atuação, tu ter mais pessoas não é só sobre dividir ou ter mais mãos, mas sim ter mais cérebros. E eu acho que isso é bem importante de levar em consideração, porque a gente começa a dividir os pensamentos, as tarefas, mas também compartilhar os conhecimentos. Às vezes nós dois ouvimos um podcast, por exemplo, e a gente tira insights diferentes, porque a gente é pessoas diferentes. E eu acho que quando mais pessoas estão dentro da tua equipe, e obviamente, aí a gente tem que entrar no mérito de que são pessoas boas e qualificadas e tudo mais, mas são pessoas que estão pensando naquele negócio, pensando nos clientes e de fato, planejando o futuro da empresa junto contigo, sabe? Eu acho que tem uma outra questão importante que tem tudo a ver com isso que tu tá falando, que tipo assim, vai ter coisas na tua empresa que a tua empresa vai ser conhecida por aquela coisa. E essa coisa não necessariamente vai ser pensada ou criada pelo dono, né? Então, o delegar é importante porque depois quando tu tem outras pessoas pensando no negócio junto contigo e operacionalizando o negócio no dia a dia, ideias vão surgir ali que não vão vir necessariamente de ti e depois a tua empresa pode até ser conhecida por aquilo, ser uma coisa assim core, que faz parte do que a empresa e não necessariamente veio da cabeça do dono, né? E a gente gosta de dar um exemplo, que é uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer, que é a Adam's Ladder, né? A Adam's Ladder, que é um quadro lá do nosso Instagram, que, na verdade, ela é como se fosse um... Ela é uma newsletter que a gente faz interno, né? Um e-mail que os nossos colaboradores recebem. Como se fosse um jornal interno, né? Exato. Que nasceu lá no finalzinho de 2022. Foi um insight de uma antiga colaboradora que a gente tinha aqui na agência, que deu a ideia pra incluir o time remoto que a gente tinha na época. Hoje a gente já nem tem mais ninguém remoto, todo mundo presencial. Era com esse princípio, né? E foi se transformando à medida do tempo. Então, as pautas lá mudaram, a forma como a gente faz também.
Agora tem Aí a Dons Leather virou um quadro no nosso Instagram. Exatamente. E daí, esse é o exemplo que eu queria dar, né? Que, tipo, todo mundo agora, toda vez que alguém, tipo, para pra falar com a gente, ou alguém manda mensagem no Instagram, ou até a galera no comercial, eles ouvem muito. Nossa, eu acompanho vocês pela Dons Leather. Quando a gente vai, por exemplo, contratar uma pessoa, né? A pessoa sempre fala, nossa, eu já vi os vídeos de vocês da Dons Leather e tal. E a gente é muito conhecido por isso hoje. Porque, de fato, foi um quadro que foi muito bacana, assim, a repercussão que gerou. A galera engajou bastante. E não foi uma ideia nossa, né? Tipo, originalmente nossa. Claro que teve muito pitaco nosso ao longo do tempo pra lapidar e chegar no que é hoje. Mas a ideia não foi nossa na época, né? Tipo, não nasceu com a gente. E esse é um ótimo exemplo de, tipo assim, delegar traz esse tipo de coisa. Traz outras visões, outros pensamentos importantes que vão fazer parte do core da empresa, do que a empresa é um dia, né? É verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é muito, muito legal. E joga muito a favor aí do... Porque você com certeza deve delegar, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, eu às vezes falo sobre isso nas minhas redes sociais próprias, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando que é o momento certo de delegar. Então, talvez tu caiu de paraquedas aqui nesse episódio e tá pensando assim, poxa, mas será que já é o momento pra mim? Ou quando que eu tenho que tomar essa decisão? E aí, eu e o Léo, a gente tava conversando aqui um pouco sobre isso. E a gente se deu conta, é uma coisa que a gente já fala há um tempo, né? Mas a gente se deu conta que, geralmente, o delegar, ele vem de duas principais situações. Ou esse empreendedor, ele tá tão sobrecarregado, tão cheio de coisas pra fazer, que não consegue fazer mais nada, ele precisa de mais braços, porque senão ou ele vai ficar estagnado, ou ele vai começar a diminuir, porque realmente não dá conta daquilo que tem que fazer. Que é o caso da maioria, né? Eu vejo que a maioria das pessoas começa a delegar quando já tá assim, surtando. Ou então tem aquela pessoa que começa com um negócio, e à medida que o negócio vai andando, começa a identificar necessidades e soluções que ela precisa oferecer para os clientes, mas que ela não tem habilidade em fazer. Bem no comecinho, assim, os primeiros 6 meses, eu fiz o trabalho sozinha. Então, eu fazia as artes dos posts no Canva, eu fazia as fotos, eu editava as fotos, eu fazia tudo. Quando a Dom já tinha uns 6 meses, eu identifiquei que, para continuar crescendo e tendo o nível de clientes que eu gostaria de ter, e de fato conseguir oferecer um serviço melhor, eu precisava ter alguém mais profissional na parte do design. Então, a minha primeira contratação foi uma estagiária de design. Não porque eu não sabia fazer, mas porque eu não era muito boa naquilo. Eu sabia que eu precisava de alguém melhor. E logo depois contratei alguém pra fazer as fotos também. Nesse caso, foi uma pessoa que não tinha experiência, que eu treinei do zero. Mas, o que eu quero dizer com isso? Foi um mix das duas coisas. De eu preciso oferecer um serviço que eu não sou muito boa em fazer. E eu também preciso entregar um resultado melhor pro meu cliente. Preciso de mais tempo, eu não tô conseguindo dar conta de tudo. E geralmente as pessoas contratam quando elas estão no olho do furacão. E aí é mais difícil de ser assertivo, né? Eu acho que aqui já tem um insight muito legal que dá pra deixar pra galera. A gente vai entrar na parte bem prática depois, mais pro final do episódio. Mas assim, ó, como é que eu começo a delegar? Por onde eu começo, Léo? Começa sempre por ou algo que tu não gosta de fazer, ou tu não é bom em fazer, né? Mas que tenha necessidade de ser feito. Exatamente. Ou começa pela aquela coisa que tu não sabe fazer e tu precisa oferecer pra se manter competitivo no mercado, saca? Então eu gosto sempre de começar por isso. Vamos trazer pro nosso exemplo, né? Putz, eu, sei lá, odeio fazer design, ou não gosto de fazer design, ou eu sou meio ruim no design. Eu sinto que eu tenho que melhorar isso. Tá, então começa delegando por essa parte. Ou, vamos supor que, putz, eu não ofereço X serviço, mas, cara, eu tô vendo que existe uma tendência de mercado, eu tô deixando de fechar cliente porque eu não ofereço esse serviço, começa delegando por esse serviço também, pra tu poder agregar isso no teu trabalho. Só tem um porém, tá? Se eu começar delegando por esse serviço que eu não ofereço, é mais difícil de fazer funcionar. Por quê? Porque, vamos supor que eu não ofereço audiovisual, não ofereço vídeo. E eu comecei contratando por esse cara de vídeo. Vai ser mais difícil de eu gerir esse cara depois. Porque eu não sei fazer vídeo, então eu não sei se o prazo que ele tá me dando aqui agora é realista, não é? Eu não sei se ele tá me engabelando, sabe? Tipo assim, se ele tá dando um prazo muito fora da realidade, se o nível de trabalho que ele me entrega por dia é um bom volume ou é um volume baixo, né? Então tem esse ponto. Mas se eu fosse escolher uma das duas, eu sempre gosto de ir pro primeiro caso. Tipo assim, começa delegando sempre pelo que tu não sabe fazer, ou que tu faz mal, ou aquilo que tu não gosta de fazer. Tipo, isso aqui eu não gosto de fazer. Começa por essa parte. Vai ser mais fácil esse processo.